Olá pessoal, É, estamos gravando aqui a nossa aula, né? Espero que vocês estejam todos bem, né? Realmente estamos fazendo essa aula através da nossa videoaula e é, dando sequência ao nosso assunto, né? A nosso material da página 202, a partir da página 202, a gente vai comentar um pouco sobre a questão ainda do período da pré-história, que a gente já começou a falar sobre a evolução do homem, né? Como o homem chegou em vários pontos do planeta, inclusive, né, na América. Esse homem primitivo que chega e no primeiro momento ele vive o momento do Paleolítico, né, que vivia ali nas cavernas e buscou de alguma maneira é, sobreviver no primeiro momento. Né? Ele então é caçador, coletor, né? Ele não tinha ainda tanta experiência, mas ele consegue avançar e transita, né, para a fase do Neolítico. No Neolítico o homem já é bem mais atento, mais ativo, né? O homem já através do que ele vai desenvolver, ele vai ter uma maneira mais fácil de sobreviver. Ele vai começar a criar uma condição para melhorar a sua própria vida e a sua maneira de sobreviver naqueles regiões onde ele fixava. Uma das coisas principais é que ele fixa moradia, ele deixa de ser nômade, né? O nomadismo vai ser deixado de lado. O homem então fixa moradia e começa a fazer o que é chamado de sedentarismo. Quando ele fixa a moradia, ele começa então a perceber, e segundo alguns historiadores, essa percepção de que uma semente caía no solo e nascia uma planta dali. Alguns historiadores acreditam que isso tenha acontecido por conta das mulheres. As mulheres estavam mais atentas a isso. Assim, de certa forma, a gente pode imaginar, porque a mulher ela tem um lado mais sensível de ver coisas, às vezes, né, de mais cuidado, e talvez o homem da época não tinha tanto cuidado, né, se não mostrassem para ele que aquilo estava acontecendo, de repente ele não tomava consciência daquilo. Possa ser que essa fala dos historiadores, que essa observação dos historiadores seja verdade mesmo, né? Uma vez que a gente, não sei se vocês perceberam desde lá do início, que eu falo para vocês que a mulher está sempre no início ali da história do homem, né? É, a primeira forma hominídea que é dita lá, que foi encontrada, primeiro fóssil antigo, eles colocaram, apelidaram de luz, né? Então como se fosse uma forma feminina. Aí mais tarde a gente vai ter esse desenvolvimento do Neolítico, né, quando se busca dentro desse processo do plantio, foi chamado de revolução neolítica. Por quê? Porque vai causar uma grande modificação na sociedade da época. É interessante a gente observar que eles eram tribos, né? Eles tinham né, vários grupos que viviam em determinados locais e que em um dado momento se torna uma pequena comunidade. Dessa pequena comunidade, eles então viram né, uma cidade, né, acaba se transformando numa cidade. E essa cidade ela já começa a ter um pouco mais de complexidade. O que é, quando a gente fala de complexidade, o que, é que nós estamos falando? As coisas começam a precisar de mais pessoas, de mais entendimento para saber lidar com as coisas que eram produzidas. Por exemplo, com a produção em larga escala de grãos, era preciso que tivesse alguém que fizesse uma observação de como ia ser distribuído, uma vez que essas comunidades eram comunidades comuns, né?
era uma espécie de coisa, de sociedade comum. Era produzido para todos e dividido entre todos. Geralmente quem ficava com mais era aquele que estava sob a direção, aquele que dirigia, que organizava, né? Então essas situações elas foram acontecendo no período neolítico. No neolítico a gente também vai ter o aparecimento de alguns tipos de alimento, de produções que eram feitas por esses povos, e muitos deles às vezes descobriam, né, de coisas assim que servia para ser alimentado, servia para ser ingerido pelos humanos, né, que pudesse comer e não iria se envenenar ou ter alguma complicação de passar mal e de chegar até a entrar em óbito, a morrer. É, São várias situações que começam a acontecer, né? E aí os animais começam a ser domesticados. Você tem os primeiros, né, os cachorros, né, como a gente falou, que muitos deles vieram dos lobos. E isso, ao ter esses animais ao seu lado, eles então já começam a ter uma força maior, uma proteção maior, além do fogo que já tinha, né? Além de começar a construir as primeiras casas, as primeiras cabanas. Aqui a gente já tem uma sociedade que começa a se formar e começa a se organizar, mesmo que ela seja uma sociedade comuna, né, comum da comunidade. É daí onde vem a ideia de comunidade, né? Todos tinham a mesma condição, apenas o chefe que se ascendia, né, que tinha uma certa posição diferenciada, porque era ele que tinha que decidir, né? No caso, era ele que tinha que decidir. Muitas vezes esse chefe, né, do clã, como era chamado essas comunidades e essas primeiras tribos, ela tinha um chefe, alguém que era respeitável, né? Ou era guerreiro, ou era então alguém que era considerado assim um pajé, um xamã, alguém que tinha uma ligação com a espiritualidade, alguém que já tinha vivido um certo tipo de experiência, que todos acreditavam na palavra dele, que todos acreditavam no que ele falava, e muitas vezes ele sabia a hora de plantar, a hora de colher, quando deveria sair daquele local. Geralmente era alguém também que direcionou o povo para uma posição melhor, então ele era respeitado justamente por isso, além do que falava, além da sabedoria que tinha, né? Você tem os primeiros alimentos que aparecem, né? Na Europa, na África, e aí na página 202 vocês vão ver no livro o mapa mundi, né, colocado de uma maneira aí clara, e embaixo você tem uma legenda com todos os itens, né, de onde apareceu, qual foi a época que apareceu, em que continente apareceu. Por exemplo, o milho só aparece no continente americano, a mandioca só aparece no continente americano, né? Você tem os animais, né, a lhama, que aparece no continente americano. A gente não tinha cavalo aqui nesse período. Então cavalo, boi, todos esses são animais domésticos, né, que vieram do continente europeu, da Ásia, do continente africano. E boa parte desses aí foram trazidos quando aportaram aqui os primeiros homens, é, depois do período das outras da civilização que já existia aqui, né? Em relação aos maias, os astecas, os incas, eles não tinham ainda todas essas coisas. A gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente estiver estudando as civilizações da América, certo? Então a gente vai acompanhar nessa fase. Porém, assim, as plantações, né, as comunidades que faziam essas plantações, eles faziam geralmente às margens dos rios, para facilitar o processo de irrigação e de utilização da água que era, né, retirada ali daqueles rios. Essas
essas sociedades elas proliferou justamente pelo motivo da agricultura. A agricultura vai gerar uma produção em larga escala, vai ter muito alimento e eles vão ter uma leva de pessoas, de nascimento, de natalidade, tá? A gente vai ter uma explosão de muita gente nascendo na sociedade dessa época, porque o homem fixa a moradia, passa a ter alimento, né? E isso tudo gera um sistema que precisa de organização, precisa de alguém pensar essa sociedade de maneira que ela funcione para todos e que uns não tenham mais do que outros. Você tem no período neolítico aquilo que é chamado período da pedra polida, porque você já tem algumas ferramentas que é utilizada, como o arado, a enxada, né, cavador. Todas essas ferramentas são utilizadas já no período do neolítico. No fim do paleolítico nós temos o neolítico. E no fim do neolítico você tem a idade dos metais. No fim do neolítico, mas aí a gente já tinha agricultura, já tinha muita coisa desenvolvida, né? Coisas como a enxada, coisas como o arado, que servia como um objeto, né, para a utilização dessa agricultura. Foi a agricultura um dos fenômenos do período neolítico, a gente já até comentou sobre isso. Mas o que nós estamos vendo aqui? A identificação da importância desse momento, né? Esse momento aí vai começar a ter um tipo de divisão do trabalho. Porque algumas pessoas começam a se especializar em determinado ofício. Alguém que sabia mexer com artesanato, alguém que sabia fazer uma mesa, alguém que sabia fazer de repente uma porta, alguém que começa a trabalhar com a madeira e começa a se utilizar disso para produzir bens materiais, bens de consumo, né? Como fazer roupa, né? fazer de repente um tipo de sapato, um tipo de sandália, para que pudesse andar e percorrer toda, né, o território onde eles andavam, que muitos deles em um dado momento andavam descalços. Mas com esses avanços, a utilização de couro, né, a utilização dos metais, eles já começam a usar os metais a seu favor. Então é um momento assim muito rico da sociedade, essa sociedade primitiva que tinha muita dificuldade ainda, né? Você percebe que esse é um momento em que a gente dá um salto de qualidade. No período neolítico a gente consegue sentir a qualidade do viver, as melhorias. É como se a gente tivesse aí num outro período, como se a gente pudesse comparar, né, trazer para o tempo do processo da industrialização, mas é como se fosse comparado a isso. Nós tivemos a revolução neolítica, que é o pós paleolítico, né, que é aquela parte mais complicada, que o homem ele era apenas um nômade, um recebedor, ele não fazia, ele não produzia. Mas no período neolítico ele começa a produzir, ele começa a identificar as coisas, ele começa a plantar, ele começa a colher, ele começa a represar a água, a fazer seus plantios próximos dos rios, a construir casas, a construir melhorias para a sua própria comodidade, a sua própria facilidade de viver. Passa-se a ter mais gente na comunidade e essas pessoas passam a ser trabalhadores dessa comunidade, e tudo isso começa a funcionar de uma maneira que vai criando engrenagens, vai criando mecanismos para que, né, fosse fundada um Estado, fosse fundado uma sociedade desenvolvida. Desses grupos aí começa a se desenvolver o que a gente mais tarde, mais à frente a gente vai ver sobre as sociedades que nós vimos, que nós conhecemos, como os egípcios, como os povos da Mesopotâmia e as sociedades em geral, né? Vai se criar até códigos, leis,
tudo isso começa no período neolítico.